E aí, galerinha, vamos para mais uma aula. Hoje é uma aula de prova de concurso, tá certo? Cargo de enfermeiro, nível de escolaridade superior, certo? Então vamos lá. Qual o valor da diagonal do cubo? Ele quer saber essa diagonal vermelha aí que chamamos de Dzão, tá certo? Dzinho é a diagonal da face inferior ali, tá? Então, ele diz que o volume desse cubo, o volume dele é 64 metros cúbicos. Como é que eu faço para, a partir do volume, determinar quanto equivale àquela diagonal? Dá um certo trabalho, mas não é nada de outro mundo, tá certo? Então vamos começar com alguns raciocínios, tá? A gente quer saber quanto é Dzão, né? Sabemos que existe uma fórmula para o volume do cubo. Um volume em geral, né? Vamos supor que nesse caso aí não fosse um cubo. Se não fosse um cubo, seria a base, largura vezes altura. Base vezes largura vezes altura, né? Então ficaria LC vezes H. L vezes C vezes H. Mas como é um cubo, todos os lados são iguais. Todas as arestas ali são iguais. O L é igual ao C, que é igual ao H. Aquelas letras lá que a gente colocou em azul. Todos esses valores são iguais. Tá certo? Então a gente poderia tratar, se eles são iguais, eu poderia dizer que o volume do cubo é L ao cubo. Poderia dizer que é H ao cubo. Poderia dizer que é C ao cubo. Comprimento, no caso, né? Comprimento, largura e altura. Aí o que é que acontece? Se eles são todos iguais, né, então eu posso escolher um deles e trabalhar somente com aquele. Que se eu estiver achando um, eu vou ter achado o outro. Tá certo? Lembrando, todo num cubo tudo é igual. Se não fosse um cubo, mas ele especificou ali na questão, é um cubo de 64 metros cúbicos. Então vamos lá. A fórmula do volume é volume do cubo, tá? É igual a L ao cubo. Tá certo? L elevado à terceira potência. L ao cubo. Então vamos lá. Eu quero saber agora como é que eu faço para achar esse L. Eu sei que o volume é 64. O volume é 64 e L tá L ao cubo. Como é que eu faço agora para resolver essa equação? É muito simples. É como qualquer outra, né? Como na divisão, na multiplicação. Se eu quero descobrir uma incógnita, né, eu tenho que isolar ela. Para eu isolar o L, eu tenho que pegar esse 3, né, o L não está elevado à terceira potência, e eu tenho que mandar para o outro lado fazendo a operação inversa da potência, que seria a raiz cúbica. Né? Note que agora eu tinha colocado 64 igual a L ao cubo, né? Mas aí eu inverti para deixar no padrãozinho de colocar a incógnita do lado esquerdo, tá certo? Mas tanto faz, pessoal, não se prendam a isso. Na hora da pressa, né, trabalhar do lado esquerdo, trabalhar do lado direito, tanto faz. Né? Aí voltando, L ao cubo, 64 é igual a L ao cubo. Aí quando eu mando o 3 para o outro lado, ele vira uma raiz cúbica. Como é que eu faço para tirar a raiz cúbica de 64? Vamos lá. Fatorando, né? Eu tenho 64 e penso num número, né? Vamos decompor em fatores primos, tá? Penso num número que divida 64. O primeiro número que eu vou tentar é 2, né? Como 64 é par, eu divido por 2 lá. 64 dividido por 2, 32. 32 também é par, dá para dividir por 2. Divido por 2 de novo. 32 dividido por 2, 16. 16 é par, dá para dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 também é par, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 também é par.
Dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 é par, 2 dividido por 2 dá 1. Então, note que aí eu tenho 2 elevado a sexta. Mas eu vou separar dessa forma assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Tá certo? Tanto faz como eu fizer aqui essa parte, tá certo? Não tem dor de cabeça. A forma como eu fizer isso aqui não vai influenciar tanto. Vocês só precisam ter o seguinte raciocínio. Concordam que 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado é como se fosse 2 ao quadrado elevado à terceira potência, né? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, então é como se ele tivesse multiplicações sucessivas do mesmo valor, né? Então vai ser multiplicação sucessiva é potência, né? Então fica 2 ao quadrado elevado à terceira. Por que eu fiz isso? Porque quando eu jogar dentro da raiz quadrada, ali, aquele número todinho ali, ó, tá dentro da raiz, tá? Raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado elevado à terceira. Então note que o 3 vai cortar com o 3 ali, ó. Tá certo? Quando eu cortar o 3 do expoente, que é o 3 elevado à terceira, com 3 da raiz cúbica, né? É como se eu eliminasse a raiz cúbica. Então fica somente o 2 ao quadrado. Quando ele se elimina, fica 2 ao quadrado. Ela, então, é igual a 4 metros. Né? Por que metros? Porque o volume está em metro cúbico, tá certo? Então, o comprimento tem que estar numa unidade compatível com a unidade do volume. Eu não posso, né? Se o volume ali estava em metro cúbico, quando eu calcular, achar em centímetros. Não faz sentido. Então eu acho em metro. Eu posso até converter para centímetro depois, ou qualquer outra unidade. Mas, a princípio, quando eu calculo, vou achar na unidade compatível, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho aí, ó, 4 metros. Agora eu sei quem é L. Né? L é 4, H é 4, C é 4. Porque eles não são todos iguais? Agora vamos para a questão... o que é que ele pede? Né? Ele quer saber o valor da diagonal do cubo. A diagonal do cubo é aquela linha vermelha ali, ó, que vai de um vértice, daquele vértice inferior ali, até aquele outro vértice oposto, mas em cima. Eu quero calcular essa diagonal. Concorda que para eu calcular essa diagonal eu posso utilizar teorema de Pitágoras usando o Dzinho, o Hzinho e o Dzão, em que o Dzão é a hipotenusa, tá certo? Por que Dzão é a hipotenusa? Ele está oposto ao ângulo de 90 graus, aquele ângulo ali, ó, que fica entre D e H. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, né? E ele é oposto a Dzão, tá certo? Se ele é oposto a Dzão, então Dzão é a hipotenusa. Então Dzinho e Hzinho são os catetos. Mas para eu usar o teorema de Pitágoras aqui, eu teria que ter Dzinho. Eu tenho um Hzinho. Hzinho eu sei que é 4. Mas eu não tenho Dzinho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um teorema de Pitágoras para Dzinho. Por quê? Porque eu tenho L. Quem é esse comprimento aqui? Esse comprimento aqui, ó. Esse lado aqui de baixo. Essa aresta aqui é C. Não é o mesmo comprimento? Se é C, então aqui é 4, aqui é 4. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir Dzinho. Depois que eu descobrir Dzinho, eu aplico o teorema de Pitágoras com Dzão sendo a hipotenusa. Então, primeiramente, Dzinho vai ser a hipotenusa de C e de L. Depois, Dzão vai ser a hipotenusa de Dzinho e Hzinho. Tá certo? Então, vamos lá. Então, Dzinho ao quadrado é igual a... Ali tá errado, tá, pessoal? Não é H, não. Tanto faz, se bem que eles são iguais, né? Seria Lzão
vezes mais Czão, tá certo? Mas de qualquer forma eles têm o mesmo valor, né? Que é um cubo. Então fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, igual a Dzinho ao quadrado. Eu só tenho que descobrir quem é Dzinho, tá certo? Agora resolver essa aí. 4 ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado dá 16. Então, 16 mais 16, 32. Qual é a raiz de 32, né? Por que raiz quadrada? Dzinho ali, ó, estava elevado ao quadrado. Se Dzinho estava elevado ao quadrado, quando o quadrado passa para o outro lado, ele passa fazendo a operação inversa, que seria a raiz quadrada. Tá certo? Então, como é que eu faço para tirar essa raiz quadrada? Fatoração. Eu só tiro de cabeça, né, a raiz quadrada quando ela tem raiz exata. Se ela não tiver raiz exata, ou se eu não souber a raiz exata dela, eu vou para a fatoração. Tá certo? Esse é o melhor jeito. 32 dividido por 2 dá 16. Sempre que eu for fatorar por números primos, eu começo com 2, tá certo? Depois eu vou para o 3, para o 5, para o 7 e assim sucessivamente. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então note que 32 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Né? Porque aí o total vai dar 2 à quinta potência. Então eu posso resumir dessa forma. Eu tenho dois números. 2 ao quadrado, né? Então fica 2 elevado ao quadrado vezes 2. Né? Então tem um 2 elevado à primeira potência, a 1, e tem um 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Agora é só jogar isso dentro da raiz quadrada. Como é que faz? Como a gente fez aquela primeira raiz, ó. Esse primeiro 2 ali, ó, que está elevado a 1, eu não tenho como tirar da raiz. Porque a raiz é quadrada. Ou seja, o índice da raiz é 2. Para eu tirar, eu teria que ter pelo menos um 2 ao quadrado ali. Então, esse primeiro 2 elevado à primeira potência fica ali. Esse 2 aqui, ó, a gente não vai mexer. Ó. Cadê? Esse 2 aqui, ó, a gente não vai mexer. Tá certo? Ele vai continuar 2 ali, porque é 2 elevado à primeira. Mas esse 2 ao quadrado aqui, ó, esse 2 ao quadrado aqui, ele está elevado ao quadrado. 2 é exatamente o valor do índice da raiz quadrada. Então, esse 2 vai cortar com o índice da raiz. Então, esse 2 vai continuar dentro da raiz e esse 2 ao quadrado aqui vai sair, porque ele estava elevado ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado saiu e o 2 elevado à primeira ficou. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu tenho 4 raiz de 2. Então, Dzinho é 4 raiz de 2. Tá certo? Achei Dzinho. Acabou a questão? Não, não acabou a questão. Porque Dzinho é a diagonal da face inferior ali. Ó. Eu não quero a diagonal da face inferior. Eu quero a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é aquela linha vermelha ali. Então, como é que eu vou fazer? Novamente, o teorema de Pitágoras aplicado para o cubo, tá certo? Como é que se resolve? Dzão ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Dzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado. Só que Hzinho a gente já sabe quanto é 4. E Dzinho também, eu sei que é 4 raiz de 2. É só elevar tudo isso ao quadrado. 4 raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Como é que eu faço para elevar 4 raiz de 2 ao quadrado? Eleva tudo que está dentro do parêntese ali ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado é como se fosse como se a raiz quadrada se anulasse com a potência quadrada. Porque não são operações opostas? Né? O índice da raiz quadrada é 2. A potência é 2, então, como são operações inversas, elas se anulam, né? Então fica 16 vezes 2. Por que vezes? Porque aqui
entre esse 4 e esse 2 eu tenho uma operação de multiplicação. 16 vezes 2 mais 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 vai dar 32. 32 mais 16. Então, 32 mais 16 vai dar 48. E desão, tá? Desão ao quadrado é igual a 48. Eu quero saber quanto é desão. Tá certo? Então, o desão está elevado ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Como é que tira a raiz quadrada quando eu não sei? Fatoração por número primo. 48 é par, divide por 2 dá 24. Dividido por 2 de novo, porque 24 é par, dá 12. 12 dividido por 2, porque também é par, vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 já não pode mais ser dividido por 2. 3 vai ser dividido por 3. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então como é que eu faço? Eu sei que 2 ao quadrado se repetiu duas vezes. Se 2 ao quadrado se repetiu duas vezes, então é 2 ao quadrado. E o 3 é elevado à primeira potência, então fica só 3 ali. Coloco isso tudo dentro da raiz. Tá certo? Agora eu tenho a raiz quadrada de tudo isso aí, tá? É como se tudo isso aí estivesse dentro da raiz. Então, 3 vezes 2 ao quadrado elevado ao quadrado. A mesma lógica quando eu fiz o desenho. Aqui em cima do 3 é como se tivesse um 1. Esse 3, então, não vai poder sair da raiz. Por que não vai poder sair da raiz? Porque a raiz quadrada tem um índice 2. O índice 2 é maior do que o expoente. Então, o expoente, né, não vai poder se anular com a raiz. Se não pode se anular, então fica aqui dentro da raiz. O 3 fica dentro da raiz. 2 ao quadrado está elevado ao quadrado. O que é que eu faço? Esse 2 anula com esse 2. Então, isso aqui sai da raiz quadrada. 2 elevado ao quadrado sai. Então, como é que fica? Fica 2 ao quadrado do lado de fora, vezes raiz de 3. 2 ao quadrado é 4. 4 raiz de 3. Tá certo? Então, essa é a resposta. Alternativa D, 4 raiz de 3. Espero que tenham gostado. Essa foi um pouquinho mais trabalhosa, mas nada de outro mundo. Mas foi uma questão bonita. Tá certo, pessoal? Um abraço. Até a próxima aula. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.